Oferecimento: Plano Itamed Coletivo Empresarial ou Familiar. Consulte a promoção 35760805 e Destro Macro Atacado. Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. São 11 horas e 3 minutos e 27 graus, a temperatura em Foz do Iguaçu. Muito bom dia, começando agora o programa Contraponto, a voz do povo, aqui pelos 820 AM da Rádio Cultura, para todo o oeste do estado do Paraná, Paraguai, Argentina e todo o planeta pelo radioculturafoz.com.br nesta segunda-feira, 14 de março de 2016. Dia de Santo Eustáquio, de Santa Orentina, de Santo Afrodísio e de Santa Matilde. A Santa Matilde nasceu em 895, casou-se aos 14 anos com Henrique, rei da Germânia, com que teve 2 filhos, Otton e Henrique. Matilda aprendeu a ler e escrever depois de casada. Utilizava seu patrimônio em favor dos necessitados, sendo também bastante atuante na questão política. Em 936, morreu Henrique, seu marido, e Otton foi coroado imperador de Roma. Santa Matilde dizia aos filhos para ter fé. A partir da morte do marido, o seu calvário começou, ao ponto de ser traída pelos filhos, com a falsa acusação de que estaria esbanjando os bens com os pobres. Ela foi exilada e seus bens confiscados. Mais tarde, seus filhos a anistiaram e lhe devolveram os bens. Santa Matilde empregou seu patrimônio na construção de hospitais, mosteiros e igrejas. Retirou-se para um convento, onde faleceu em 14 de março de 968, sendo sepultada ao lado do marido. A imagem de Santa Matilde traz uma igreja e uma carteira nas mãos, representando a caridade para com os pobres. Essa é a história de Santa Matilde. E hoje, 14 de março, é o dia após as manifestações do dia 13, do domingo, que levaram milhões de pessoas às ruas, mais de 3 milhões de pessoas às ruas em todo o Brasil, segundo as polícias militares de cada estado, né? Chegou-se a soma que cerca de 3 milhões e meio de pessoas participaram das manifestações ontem, que em geral foram manifestações contra o governo Dilma Rousseff e contra o PT, né? Poucas faixas de outros políticos, de reclamações contra outros políticos, alguma que outra contra o Cunha, e algumas faixas também contra corrupção em qualquer partido, mas a grande maioria, mais de 90% de manifestações contra o PT e a presidente Dilma Rousseff, pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Então foram essas aí a maciça manifestação de ontem, né? Acho que deveria ter mais contra a corrupção em geral, mas a maioria foi contra a presidente, o ex-presidente e o Partido dos Trabalhadores, que também programa uma manifestação, né, para essa semana, para o dia 18, se não me engano, também as centrais sindicais, né? Com certeza serão bem menores, né, porque não são com um apelo da população, e sim um apelo de centrais sindicais e de militantes, né? Acho que poucos simpatizantes de partido vão nessas manifestações, é mais militantes mesmo, membros, né, das centrais sindicais e de partido. Bom, mas Enes Mendes da Rocha, como que você viu a manifestação de ontem? Eu fiquei muito feliz por ser pacífica, né? Em primeiro lugar, que bom que foi pacífica, não se registrou uma ocorrência grande, né, que pudesse ser noticiada. Em Foz do Iguaçu surpreendeu, né? 7 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, em Foz do Iguaçu foram às ruas. Eu acho que é a maior manifestação política que a cidade já teve. E, né, a grosso modo, mais ou menos isso que aconteceu ontem. Bom dia. Havia uma expectativa muito grande de que a manifestação de ontem, ela realmente iria se destacar e até superar as 3 anteriores, né? Mas eu acho que essa expectativa, ela foi, digamos assim, superada, porque o número de pessoas que compareceu às ruas foi bem maior. Olha, para superar em São Paulo as diretas já, teria que ser um volume extraordinário de pessoas, né? É interessante o seguinte, que eu notei que nas manifestações de 2013 aparecia
aquela máscara como é que é, do Guy Fawkes, daquele filme V de Vingança. V de Vingança, né? Ela não apareceu ontem, não. Mas em compensação... Aquelas máscaras ficaram no 2013, né? 2013. Aquelas máscaras vieram da Europa, né, de manifestações europeias e foram incorporadas no Brasil, mas eu acho que não tem a ver, né, com o que a gente está pedindo. Então, não tem a ver, e veja descartadas. Bem, eu acho que dentre todas as manifestações que a gente viu ali, né, a figura que mais se destacou ali foi exatamente o juiz Sérgio Moro. A máscara dele estava presente em todas as cidades, em todas as capitais, inclusive no exterior. No exterior você via a máscara do juiz Moro sendo conduzida, colocada no rosto, ou simplesmente na mão, mas conduzida pelos manifestantes. Parece que Nova York, Londres e Paris houveram manifestações em frente aos consulados brasileiros. Os destaques ficam para Nova York e Lisboa, em Portugal. Lisboa também? Lisboa também. Mas realmente essa nota de que, esse destaque de que as manifestações, embora de uma forma bastante dimensionada, ela não teve realmente nenhuma violência. Você não viu, a polícia só acompanhou. E olha que tinha polícia em Brasília, principalmente, militares, o Exército, todos ali apostos nos pontos estratégicos, né, de Brasília, junto ao Senado, junto ao Palácio Alvorada. O que tinha de militar era brincadeira. Só que simplesmente acompanharam, porque as manifestações, elas obedeceram um critério pacífico, solene, né? E feitas por pessoas, mas também, Dante, veja lá, quem é que estava? Pessoas de uma certa formação, com a família, com filhos, com filhas, com a esposa, entendeu? Não teve bandalha. Não teve aquela coisa do passado, sabe, de quebra-quebra. O meu medo era aquelas pessoas que se infiltram em manifestações, que elas não são nem de um lado nem de outro, mas aproveitam essas movimentações para quebrar vitrine, para botar fogo nas coisas, aquela gente que coloca a camiseta no rosto, né, para não ser identificado, se infiltram para fazer baderna. O meu medo era isso. Quando semana passada o Exército disse que colocariam tropas especiais em prontidão e revogou a folga de alguns militares para ficar em prontidão caso precisassem agir, ali me assustou. Ali eu imaginei que pudessem estar prevendo realmente confrontos, né, quando o Exército disse que faria isso. Graças a Deus não aconteceu nada. Eu acho que foi o povo brasileiro mesmo indo para a rua, pedindo melhoria, né, pedindo o fim do governo, né? É isso que o povo brasileiro ontem pediu, o fim do governo. O Datafolha divulgou que foram mais pessoas que nas diretas já, né? Então em São Paulo já é a maior manifestação política da história do país, né? Acho que aqui em Foz do Iguaçu é a mesma coisa, com 7 mil pessoas. Em 2013 eu lembro de ter registrado 5 mil pessoas aqui em Foz, em uma daquelas 3 manifestações que houveram em 2013, e então nessa superou qualquer expectativa e fato histórico. Mas há de se também destacar o seguinte, que as avaliações feitas por outras organizações e pelas próprias coordenações dentro do movimento falam em números bem maiores, né? Eu já ouvi números em São Paulo de 1,5 milhão até mais. Porque, veja bem, quantos quarteirões na Avenida Paulista? Vocês conhecem a Avenida Paulista? Quem é que conhece aqui? Parece que são 27 quarteirões que estavam lotados. 28 quarteirões lotados. Né? 28 quarteirões lotados. A dimensão que tem a Avenida Paulista. Eu conheço, ela é grande. É grande aquilo. Então, aquilo tudo, e tem uma coisa. Aliás, eu gostaria até aqui de fazer um destaque, um elogio à equipe da TV Bandeirantes e da Rádio Bandeirantes, que fez ontem uma cobertura extraordinária, fantástica, acompanhando par e passo. Então, eles narrando o seguinte, de que as pessoas que iam chegando lá no quarteirão número 1, quando eles caminhavam,
digamos assim, 50 metros já não tinha mais jeito de caminhar, porque estava tudo trancado já ficavam por ali mesmo. Os quarteirões próximos já começaram a ficar cheios também, porque não tinha como, então eles começaram a pegar os quarteirões em volta. As laterais todas cheias, então eu acho que esses números, eles podem talvez ali, numa avaliação melhor, sabe, ser bem maior do que essa divulgada pelo Datafolha. Eu acho que mais importante que o número foi o volume, foi a mensagem, né? E o que fica agora é a curiosidade em saber, a expectativa, a preocupação em saber o que vem por aí, né? Porque ontem à noite eu estava lendo algumas coisas que davam conta de que depois dessa manifestação, que assim, uma prova inequívoca da vontade popular, a Dilma renunciaria. Né? Então, eu acho que essa semana ela vai ser uma semana bastante decisiva. Eu não acredito que ela renuncie. Ela já deixou claro que não vai renunciar. Eu não acredito de jeito nenhum que ela renuncie. E me preocupa, não é a renúncia da Dilma, me preocupa o que vem depois. Porque, tirando a Dilma, não adianta virar o olhinho. Não, mas não é virar o olhinho. Deixa eu então explicar. Eu tenho defendido a renúncia da Dilma desde o início do ano. Eu também gostaria que ela saísse, mas ela sai e fica quem? Então, exatamente. Então, com a convenção do PMDB que aconteceu sexta-feira, eu mudei o meu pensamento. Porque a hora que eu vi o Michel Temer ali, né, e ao seu lado Eduardo Cunha, e do outro lado Renan Calheiros, e junto com eles o José Sarney. Meu filho, ruim com ela, pior sem ela. As pessoas têm que lembrar. Eu acho que tem gente que não sabe, ou esqueceu, ou não sei o que pensa, que quando a Dilma renunciando, vão vir novas eleições. Não vão. Não vão, o Temer assume, automaticamente. Se ela renunciar, o Temer assume. Se o TSE caçar a chapa dela, quem assume é o presidente da Câmara, o Cunha. Até vir novas eleições. Ele tem 90 dias para convocar, 90 dias para convocar novas eleições. Se por acaso passar de 2 anos, de novo o Cunha assume, se o TSE caçar a chapa dela, e daí eleições indiretas. Nós não temos condições. Para mim, o melhor é que ela fique com o apoio popular. Até o final, né? Mas só que tem um detalhe, eu acho que até o melhor uma questão de segurança jurídica, viu, gente? Ela foi eleita pelo voto popular. E até que se prove. Eu ainda acho que o respeito ao voto até que se prove. E tem uma imagem do país que tem que ser preservada. Eu sou da seguinte opinião, eu acho que ela deveria renunciar. Vai assumir o Michel Temer. Nós já tivemos 3 presidentes num período, acho que de 2 anos depois veio. Nós já tivemos 3 presidentes. E todos foram terríveis. Tá, tudo bem. Depois tivemos uma melhora no país. Mas eu acho que até em questão de dar uma resposta, não é só para o povo brasileiro, é uma resposta lá fora, de que o país não está adormecido, de que a população está acordada, de que alguma coisa está sendo feita. Tem que ser feito sim. E eu acho que se ela tiver um pingo de dignidade nessa questão aí, e pensando no país, ela renuncia. Não. Ela não tem mais condições de ficar, gente. Por mais que possa colocar uma outra pessoa. Mas aí não é culpa dela. Mas aí nós estamos querendo adivinhar o que pode ser, o que vem pela frente. Mas escuta, e agora? E o que está acontecendo agora? Então não vamos tentar adivinhar, vamos buscar os fatos históricos. João Goulart e Jânio Quadros, né? Quando um renunciou e o outro assumiu, o vice assumiu o poder. A inflação foi de 90%, ele não teve apoio e acabou em uma ditadura militar, né? Foi a ditadura que começou aí. Segunda vez que um vice assumiu, né? Que foi com a saída do Collor, né? Veio o presidente Itamar Franco, que ali conseguiu estabilizar, veio o Plano Real, né? Então, o José Sarney, né? Antes disso, o Sarney também era vice. O que aconteceu com o Sarney? A inflação é de 80%, né? Quando não tem apoio, não tem credibilidade, porque daí você não tem um apoio do Congresso, você não tem um apoio da população, porque você não elegeu aquela pessoa. E, né, acho que a situação também é crítica quando o vice assume, é perigoso. E o Temer não é de confiança, ele mostrou que não é de confiança, Nunca né? foi. Desde aquela carta da Dilma, a carta Dilma, né? Aquela lá, ele mostrou que ele não é de confiança. E ladeado de Eduardo Cunha, José Sarney e Michel Temer, entregar o poder para esses caras, eu acho que também é bem perigoso. Então não adiantou nada a população ir para as ruas ontem. Adiantou? Como que não adiantou? Como que adiantou? Mostrou que não vão mudar. Mas escuta, todos esses fatos, Eli, todos esses fatos, a gente já tinha no sábado, a gente já tinha na semana passada. Já se sabia que se a Dilma saísse, seria assim. E já se sabia que o Renan Calheiros não era, o Michel Temer não é de confiança, a gente já tinha todos esses fatos antes para analisar. Eu acho que pior que claro que mostrar a indignação é importante, acho que a gente tem que ir para a rua. Eu não fui porque realmente, eu vou para a rua para quê? Eu não sou contra a saída dela, não porque eu gosto dela ou porque eu acho que ela é a solução para o Brasil, mas eu acho que no momento é o menos pior. Eu acho que faltou mais as pessoas indo para a rua contra a corrupção, em geral. Eu vi muito contra a Dilma. Vamos voltar às ruas
e o peso que isso tem. É preciso avaliar melhor isso. Isso aí deu um baque no Palácio do Planalto. Essa onda de pessoas com as cores verde e amarela, que ontem preencheram todos os espaços das capitais e das grandes cidades, eu interpreto como um voto a céu aberto. Isso é voto. É participação. Tá, mas é voto em quem, seu Enes? Quer dizer que as coisas têm que mudar. Exatamente. É isso assim que também. Olha, em 1992, certo? Um certo dia de manhã, né? A cadeira do Collor já estava balançando, ele já estava praticamente que fora. Né? Um ato de político. Não tinha problema, não tinha crise financeira como tem hoje. Uma crise inventada, né? Não, mas não foi uma crise política. Deixa eu te dizer uma coisa, como é que são as coisas hoje, sabe? No Collor foi uma crise política, agora nós temos duas crises, a política e a econômica. Eu acho que a política ainda é pior. Certeza. O presidente da Casa, na época, da Câmara Federal, naquela época, era o deputado Ibsen Pinheiro. O que é que ele disse naquela época? Ele diz o seguinte: o Congresso Nacional sempre faz aquilo que o povo quer. E as ruas estão pedindo isso. Né? Sempre foi assim. E sempre será assim. Eu estou citando as palavras que ele disse naquela época. Eu acho que tem que ser assim, né? E agora? Será que aquilo que aconteceu lá, que o Congresso tomou aquela atitude, como é que vai ser agora? Exatamente. Se for assim, vamos ter o impeachment da Dilma. Só que a minha preocupação não é o agora, seu Enes, é o depois. Mas a gente já está querendo prever alguma coisa lá na frente antes de acontecer. Mas é lógico, se você não se preocupar com o que vem depois, como é que você vai tomar suas decisões hoje? Não é pensando no amanhã? Tem que ser responsável. Mas como é que a gente pode... Como é que a gente pode dizer que as coisas não vão modificar se ela ficar? Mas a gente conhece quem está lá, ó. Só para concluir. Vocês já citaram, se há um impeachment, assume o Temer. Se há um impedimento através do Supremo Tribunal Eleitoral, assume o Cunha. Eduardo Cunha. A não ser que ele saia antes. Eu acho que nem o capeta quer estar junto com ele. Nem o capeta quer. O capeta tem o medo que ele morre e vai para o inferno. Como é que vai tirar esse bode da sala? Eu acho que antes vai ter que tirar o bode da sala, porque senão não haverá nada. O professor, o grande problema disso o professor Afonso está aqui, ele vai entrar conosco. Como é que depois contorna essa situação toda? Não é? E como que contorna, Enes? Esse que é o problema. Eu só acho o seguinte... Eu acho que nós estamos na sinuca de bico ali, porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho Tá, gente, mas presta atenção. Eu até concordo com vocês no que vocês... mas tem que pensar lá na frente. Tá. Mas a população brasileira foi às ruas ontem pedindo uma mudança. Então, o que eu quero saber é o seguinte: a população foi ontem às ruas para... Essa mesma população que elegeu ela. Em 2013 a população foi às ruas também. Não necessariamente. Era diferente. Não necessariamente. Quem foi para a rua ontem foi a classe média. Quem elegeu a Dilma foram mais os pobres e o povo do Norte e do Nordeste. Não foi a população que elegeu a Dilma ontem, não. Por que as pesquisas apontam só 7% de popularidade da Dilma? Exatamente. Eu quero saber disso. Uma coisa, se alguém me perguntar hoje, Júlio, se eu sou a favor da Dilma, eu vou dizer que não. A popularidade da Dilma, para mim, ela está em baixa. Mas daí, a eu substituir Dilma pelo seu vice ou pelo presidente da Câmara, vai um caminhão. Eu também penso assim, eu não gosto da Dilma, mas eu acho que ela tem que cumprir o mandato que ela foi eleita. Essa pesquisa de popularidade, ela veio com duas pesquisas. O país não aguenta isso, gente. O que vocês têm que pensar é o seguinte: hoje o país não aguenta a maneira do jeito que está. Mas o Temer é temeroso. Pode até ser, mas alguma coisa tem que ser feita no país agora. Não adianta ficar só com essas mesmas bases. Que tal, por exemplo, o Congresso Nacional passar a apoiar mais a gestão da Dilma? Por que a mudança tem que vir no Executivo e não no Legislativo? Eu acho que a mudança sempre tem que começar pelo Legislativo. A mudança que eu vejo necessária é no Legislativo hoje, não é no Executivo. Pode ser, mas quem é que vai apoiar a Dilma hoje? Com 7%? Pois é, e se ela sai? Ninguém apoia, não tem apoio mais. Existem duas pesquisas, né? Essa que agora é de 10%, agora de repente até diminuiu depois de ontem, de 10% que é a aprovação do governo Dilma e da presidente Dilma, e tem uma outra pesquisa perguntando se você é a favor do impeachment. Essa já é um pouco maior, né? Essa eu acho que é 40% contra, alguma coisa assim, né? Então tem que está dividida a nação. É o caso da Natália, você é a favor do governo Dilma? Não, você é a favor do impeachment? Eu não aprovo o governo Dilma. Eu não aprovo o governo Dilma, mas eu não sou a favor do impeachment.
Eu acho que é muito confuso. Tá ruim a nossa situação, porque a gente não. E daí, então vamos botar um outro cenário. Vamos chamar caça-se o mandato, caça-se a chapa, né, Dilma e Michel Temer, com a comprovação de que houve dinheiro público na campanha em 2014, e aí vamos chamar novas eleições. Quem são os candidatos? Aí é diferente. Quem é o salvador da pátria? Mas aí é diferente. Aí é diferente. Aí você está chamando uma nova eleição. Aí você está colocando para o povo brasileiro escolher. Aí nós eu vamos, acho aí que é a melhor. Porque seria mais democrático. A melhor opção. Ótimo. Aí sim. O que não pode, Dante, o que eu quero dizer é o seguinte. Vocês até têm uma certa razão naquilo que vocês estão colocando, tudo bem. Agora, nós não podemos continuar com o país da maneira que está, com um governo com 7%. Nós não podemos continuar da maneira que está, com o país... O Temer vai ter muito mais do que isso? Mas está se falando pela solução errada. Quem que tem um projeto de governo? Me diga isso, vamos tirar Dilma porque alguém tem um projeto melhor. Quem que tem um projeto? Eu estou vendo o PSDB jogando pedra, não estou vendo apresentar a solução. O PMDB, eu não sei o que eles querem. Quem sabe a vez do Álvaro Dias, né? Depois daquela convenção, Sr. Mesa Rocha, aquela convenção do PMDB nacional da semana passada, eu percebi, o PMDB é igual aquela mãe que vai no supermercado com os filhos e coloca um filho em cada fila do caixa e espera que a fila que andar mais rápido, ele vai. Ela vai, daí para pagar. É mais ou menos assim, né? Porque eles deram um mês para eles decidirem. Mas ele sempre foi fisiologista, né? Eles deram um mês para decidir se ficam no governo ou não vão. Esse um mês aí é para ganhar tempo, para ver como é que as coisas ocorrem. O que o PMDB fez foi dar um aviso prévio, né? 30 dias é aviso prévio. Até no tempo, né? Um mês. Um mês. O sociólogo, o professor Afonso, universitário, está aqui conosco. Ele vai falar depois do intervalo, porque a gente começou a entrar nesse assunto, viu, professor Afonso? Mas é a nível de pitaco, por enquanto, né? O professor sociólogo aí vai trazer um fator histórico para a gente conseguir embasar e ter maior, né? Saber melhor o que falar. Ô, Caleb, o que é que você achou de ontem das manifestações? Eu achei como processo democrático muito boa, como você falou, que nós podemos destacar sem nenhum incidente de confrontos, né? Foi uma movimentação pacífica, muitas pessoas nas ruas, destacando a questão da nacionalidade, o pessoal cantando o hino nacional com a bandeira do Brasil. Então eu acredito que esse fato há que se destacar exatamente. Eu gostei muito. Eu em 2010, em fevereiro de 2010, eu fui conhecer a capital Buenos Aires, na Argentina. Eu cheguei lá e tinha um panelaço acontecendo na 9 de julho, bem embaixo do obelisco. E eu fiquei envergonhado do brasileiro, porque até aquela época jamais o povo não ia para a rua para coisa nenhuma, né? Ficava xingando em casa, fazia o que queria, pro carnaval, ia ver futebol e estava nem aí. Né? Então eu tive inveja dos argentinos, porque todos os dias tinha um movimento na rua. Todos os dias na capital Buenos Aires tem alguma coisa acontecendo, um movimento ali contra e não era nem contra pedindo saída de presidente, era pedindo melhoria, sempre um movimento, uma manifestação pedindo reivindicando alguma coisa, pedindo melhoria, coisa que no Brasil até então não acontecia. Hoje o Brasil faz isso, então que bom, fico muito feliz com isso, que quer dizer que a população está mais interessada em política, está debatendo e está vendo a grande importância que é, né, você escolher bem os seus representantes. Então eu fico feliz por isso, acho que as manifestações foram muito boas e eu tenho que prestar atenção sim, não acho que a Dilma dormiu essa noite, porque ela não dormiu, e não acho que não passou pela cabeça dela a renúncia também, que tem passado também, né? Então não sei o que vai acontecer daqui por diante. Mas que bom, a única crítica que eu faço à manifestação, a única, é que eu vi poucos cartazes ali de eu sou contra fim da corrupção no Brasil, sou contra... Eu vi a grande maioria contra fora Dilma, fora Lula e fora PT. Você sabe o que está faltando? Você sabe o que está faltando no povo brasileiro? Mas agora está faltando politização. Porque, por exemplo, sair às ruas e você criticar e você pedir mudança, todo mundo foi ontem, não adianta, e o brasileiro quer. Mas se nós tivéssemos pelo menos uma boa parte daquele pessoal que estava nas ruas ontem, se fossem pessoas politizadas, talvez nós colocaríamos pessoas muito melhores lá na frente. O Datafolha fez pesquisa. Na verdade, você tem que protestar na urna, não é na rua. Eu achei interessante, só para completar... Na rua e na urna, né? Não, mas se você protestar na urna... Se você protestar na urna, você não precisa ir para a rua. Se você votar direito, você não precisa ir para a rua. Mas é que essa coisa de votar direito, ninguém vota em alguém para roubar, ou para fazer um mau governo. Você tem que... Você tem que estudar o passado dos seus candidatos. Ou na última eleição, você votou no menos pior.
Eu acho que essa coisa de votar no menos pior é a pior coisa do mundo. Mas né? Prefiro votar em branco do que votar no menos pior. Eu achei interessante ontem a gente avaliar também, seu Enes, eu até queria que o senhor falasse também sobre isso, do perfil do manifestante ontem. Então, é isso que eu ia dizer, calma. O perfil do manifestante ontem não era o perfil das outras manifestações. Segundo a pesquisa do Datafolha divulgada agora pela manhã, era. Segundo o Datafolha, está na Folha de São Paulo, se não me engano. Eu discordo. Ô, Júlio, me diga... Não, mas é uma pesquisa, né? Você pode discordar ou não, mas é uma pesquisa. Ô, Júlio, me diga a tua opinião e diga o que o pessoal está vendo, que o pessoal está no WhatsApp aí toda, né? Parece que quando entra esse assunto... Porque o assunto não vai... Eu acho que esse assunto entre manifestações fica num assunto muito polarizado, esquerda contra direita, o pessoal da esquerda muitas vezes querendo desmerecer as manifestações. Eu penso o seguinte, a CUT, a UNE, o MST fazem centenas de protestos, de manifestações durante o ano, ninguém fala um A, eles têm todo o seu direito, paralisam pedágios, né? Às vezes atrapalham ali o dia a dia da população, mas eles têm o seu direito. Agora, você tem um protesto de uma magnitude extremamente maior, não dá nem para comparar com manifestos de sindicato, com esse tipo de coisa. Num domingo, né, o pessoal foi para as ruas, e o que eu fico triste é ver os dois lados tentando um jogar a culpa para cima do outro, sabe? A esquerda falando que é um discurso elitista, que é um discurso da oposição que está insatisfeita, que não aguenta porque perdeu a eleição em 2014. Para lá, tem muita gente que votou. Isso. Vem com outra história, porque não querem mais dividir a poltrona do avião com o pobre, não quer mais... Não, nem entra nessa apelação, né? Aí apelação. A maioria fala isso. Agora, mas não estão sendo escutados, a gente é uma minoria. Hoje essa parte aí que apoia o PT e fica com esse discurso é muito pequena. Acho que as pessoas têm o direito sim de ir para a rua e tem mais é que exercer esse direito. Claro que às vezes a gente vê alguns episódios isolados, né, alguns fatos pitorescos. Eu vi ontem alguns políticos querendo se aproveitar, inclusive, e tomaram chega para lá, né, lá em São Paulo. Agora, eu acho que essa manifestação não pode ser desmerecida por quem quer que seja, porque foi muito grande e reflete o que o pessoal... Mas eu acho que ninguém está desmerecendo, eu não vejo isso. Eu acho que tentam assim... Eu estou vendo bastante. Exatamente. Não, coisa extrema, gente de extrema esquerda, besta, coisa besta. Você não pode pegar um tamanho dessas manifestações e desmerecer, daí é bobagem, muita bobagem. E aí colocaram a foto do casal lá com a empregada, né? E aí... Aquilo é assim que é o reflexo, né, da manifestação. Chama atenção. É o retrato da manifestação eles colocaram. Mas não é um caso isolado. Não é o retrato. Agora, a população inteira está insatisfeita, isso não tenha dúvida nenhuma, até porque o desemprego tem aumentado de mês a mês e está pegando os mais pobres. A inflação está alta, os produtos no mercado estão caros, a população está insatisfeita. Mas não é a população inteira que vai para a rua, não são todas as classes que vai para a rua, isso é uma verdade. O Datafolha mostrou que continuam indo os de classe média para cima, continuam indo a grande maioria, não que seja só isso, é lógico que vai, eu vi gente que é do meu nível e foi para a rua ontem, mas a maioria é a classe média baixa, então vamos dizer assim, para cima, né? Os mais pobres estão insatisfeitos, mas eles não vão para a rua, motivo pelo qual não sei por que também, né? São 11h30, então eu vou dizer para a doutora Natália Pérez, a gente vai votar nesse assunto com o professor Afonso, que é sociólogo. O pessoal, só passando no WhatsApp, né? Dei opinião, não falei. O Haroldo Amboni aqui, que sempre participa principalmente do esporte, falando que infelizmente para ele a presidente Dilma não tem mais condições de administrar o país. O Laércio falando que concorda com o que o Eli falou, que tem que mudar, alguma coisa tem que mudar. E tem uma outra ouvinte aqui, eu já vou pegar o nome dela, falando que quem foi para a rua ontem foi a oposição, classificou o comentário do seu Enes como partidário e machista. Eu completamente não consigo entender de onde ela tirou esse tipo de colocação. E o Eli comprou um discurso da elite. Então fica aqui a posição da nossa programa ouvinte, já identifica o contraponto, a voz do povo. São 11 horas. Que é a elite que faz. São 11 horas e 31 minutos. Bom, né, vamos debater isso aí tudo também. Eu quero que a população, que os ouvintes participem. O 9827-8200 é o WhatsApp, o 3026-8020 é o telefone. Então podem ligar e falar. A Maria do Três Lagoas já está na linha. Dona Maria, bom dia. Oi, bom dia. Que nem falaram que as classe baixa não estão indo na rua, né? É porque eu penso comigo assim, que a classe baixa não está indo na rua
porque a maioria não estão mais naquelas casinhas caindo, naqueles casebres caindo. A maioria estão tendo suas casinhas próprias. A maioria estão pagando suas casinhas, não foi de graça, mas estão pagando. Aos poucos estão pagando. A maioria de nós pobres, nós classe baixa, os filhos nossos podendo fazer uma faculdade junto com os que da classe alta. É isso que a classe alta não estão aceitando. Eles não querem misturança, a classe baixa com a classe, né? Então, olha, se o Lula viesse aqui em Foz, eu ia lá dar um abraço no Lula. Meu Deus. Dona Maria, mesmo com as denúncias de corrupção, de lavagem de dinheiro? Esse negócio de lavagem de dinheiro, eu não entendo nada disso aí. Eu só estou falando a questão do que o pobre não, a maioria dos pobres não estão indo na rua, porque eles têm a casinha deles. Eles não são de querer encher o bolso, não. Eles querem alimento, eles querem a casa deles, sabe? Então a maioria que estão indo aí na rua, acho que é porque querem um pouco mais, querem encher um pouco mais os bolsos. Dona Maria, muito obrigado pela sua opinião, pela audiência, tá? A opinião vale muito a opinião de todo mundo aqui. Obrigado pela ligação. Ele deve refletir a opinião de muita milhões gente. de brasileiros. 11h33. É aquele seguinte, explica para aquela mãe que não tinha condições de botar o filho na faculdade, através do ProUni o filho entrou. Explica para aquela mãe que o marido tinha um Chevette velho, até 5 anos atrás conseguiu financiar um carro em 5 anos, mas conseguiu um carro novo, né? E ela conseguiu fazer uma casa pelo Minha Casa Minha Vida. Vai dizer para ela que o Lula é do ladrão. Vai dizer, ela vai te xingar. Ou vai dizer para os porque não foi. O país está aqui. Acontecendo. Tem quem tem é isso aí.
Os juízes não... Eles têm feito... Então, tem lá aquele casal, a mulher não trabalha por uma opção, prefere ficar em casa cuidando dos filhos. Então, ela saiu do mercado de trabalho. Hoje a gente sabe que o mercado de trabalho ele é restritivo. Se você ficar alguns anos fora dele, quanto mais tempo você ficar fora do mercado de trabalho, mais dificuldade você vai ter na hora de reingressar. Então, o que os juízes têm feito muito? Uma pensão alimentícia para a ex-esposa é por tempo determinado. Então, você vai ter 2 anos de pensão alimentícia, que é um tempo que você tem para se, reentrar no mercado de trabalho, fazer um curso de atualização, fazer um estágio, fazer um trabalho voluntário, até você ter o ritmo novamente do mercado de trabalho. Essa sim se extingue automaticamente, tá? 2 anos, se for... Está estabelecido, né? É pré-estabelecido o prazo. A dona Cirlei do Centro está na linha com a gente. Dona Cirlei, bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se pagando a pensão, tem que pagar plano de saúde, tem que ajudar nas despesas de médico, de remédio, tudo... Não, dona Cirlei, é assim, normalmente quando você vai pedir uma pensão para uma criança, você calcula os gastos dela. Então ela tem plano de saúde, ela tem mensalidade escolar, ela tem o transporte escolar, ela tem lá suas aulas de balé, judô, karatê, futebol, todas aquelas coisas que criança tem. Então você soma o quanto você acha que aquela criança gasta por mês. Você coloca também uma provisão para remédios, essas coisas, e lazer. Então você soma tudo isso. Então vamos supor que aquela criança custe por mês R$1.000. O pai, ele teoricamente é obrigado a arcar com 50% e a mãe com 50%. Então se você tem um filho que te custa, né? Filho sempre custa muito mais, porque custa moradia, mas às vezes a mãe mora em casa própria e isso não conta. Então você vai fazer um cálculo. Então essa criança custa por mês R$1.000. A mãe, se ela trabalha, ela teria a obrigação de arcar com 50% e o pai com 50%. Não é pensão alimentícia só, né? Alimentos, mas é tudo que você precisa para viver. Você precisa de escola, você precisa de transporte, você precisa de médico. Agora, se o pai tem condições de pagar esses R$500, esses teóricos que nós fizemos o cálculo, ele paga. Se não, a criança vai ter que abrir mão de alguma coisa, ou de alguma aula extracurricular, ficando ali só o básico mesmo. É uma coisa assim muito de caso a caso. Muito bem. Obrigado, Natália. Interessante, né? Porque ontem também mudou, né? Mudou um pouco as regras da pensão alimentar. A partir do dia 18, vai para mas SPC também, né? Além de preso, vai para SPC. A gente vai falar sobre às vezes sair da SPC é mais difícil que sair da cadeia, viu, professor Afonso? Não é verdade, Natália? Eu preferi ir para o SPC e não ir para a cadeia. Eu também. Acho mais radical. São 11h45. Eu vou para o intervalo comercial e daqui a pouco eu volto com um contraponto à Voz do Povo.